Método, com Carlos Andreasa. Não estabeleceu necessidade de prorrogação, uma nova decisão. A gente ouve aí o ministro Alexandre de Moraes, porque o Supremo Tribunal Federal continua a discutir a liminar que permitiu a soltura de um dos principais traficantes do PCC, André do Rep. O ministro Luiz Fux já votou, aliás, por mais de uma hora. Diz que André do Rep debochou da justiça, votou pela manutenção da ordem de prisão. Para conversar com a gente a respeito disso, Carlos Andreasa, sempre aqui no Band News FM em alta frequência, ali por volta das 4h05, hoje um pouquinho atrasado, mas o Andreasa fala com a gente. Tudo bom, Andreasa? Boa tarde para você. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, vamos nessa, vamos desarmar essa armadilha. Pois é, e eu disse atrasado, mas por nossa culpa, tá, André? Você já estava aí a postos no horário marcado certinho, viu? Eu assumo a responsabilidade. Não tem essa desculpa, não. Tamo juntos. E aí, Andreasa, que confusão lascada, que lambança, né, Andreasa? Mas conta pra gente, vai, explica. Fábio, eu falei sobre isso ontem aqui no programa, retomamos agora com o julgamento já em curso. É uma armadilha que o Supremo montou para si. Isso não deveria estar acontecendo definitivamente, né? Isso tem origem numa doença, né? Na convulsão do que eu chamo de febre monocrática, liminar de um ministro, sustada por outro, e assim sucessivamente. Toda semana a gente tem o recurso a esse tipo de expediente. Isso é o que se chama de autofagia. Foi o único acerto do ministro Marco Aurélio nessa história quando se referiu ao ato que suspendeu o seu habeas corpus, a sua liminar, como uma prática autofágica. E é mesmo. Né? Não importa que estivesse e está Marco Aurélio errado. É destrutivo para a instituição. Então, eu acho que, já que nós estamos aqui, tem dois pontos a serem enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal. E ambos têm a ver com o que eu tenho chamado de choque de plenário, né? A necessidade de o Supremo Tribunal Federal responder a isso que se chama de 11 ilhas, né? Cada ministro um Supremo, com poder extraordinário, pervertendo mesmo a ideia de colegiado, o Supremo responder com decisões do seu corpo, né? E criando padrões, regras claras. Por exemplo, no caso do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, esse parágrafo único incluído pelo pacote anticrime tão controverso, é um parágrafo importante. A lei é boa, o problema não é da lei, né? E sobre o que dispõe esse texto? A necessidade de revisão de prisão preventiva a cada 90 dias. Afinal de contas, prisão preventiva não decorre obrigatoriamente de uma condenação, né? É uma medida cautelar de natureza provisória e não atinge, sobretudo, traficantes com milhões para contratar advogados, nem criminosos do colarinho branco. Os principais prejudicados, mofando sem que seus casos sejam tratados nas prisões de maneira preventiva, são os pobres, os mais pobres. São dezenas, talvez centenas de milhares de brasileiros presos preventivamente. Essa regra dos 90 dias veio para cobrar do juízo responsável, o juízo de primeira instância, que a cada 90 dias fundamente as razões por que aquele sujeito deveria continuar preso. No caso do vagabundo em questão, do criminoso, traficante de alta periculosidade, André do Rep, todas as condições, todos os requisitos para prisão preventiva estão dados, Fábio. Isso não deveria estar em discussão. Quando ele foi preso preventivamente, ele era uma ameaça à ordem pública, uma ameaça à sociedade, e agora, passado esse tempo todo, ele continua sendo. Aliás, essa é a razão por que isso não tem nada a ver com essa discussão oportunista sobre prisão após condenação em segunda instância. Não seria necessário aquele entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que autorizava a prisão após condenação em segunda instância. Não seria necessário isso para que André do Rep estivesse preso. Bastava seguir a lei,
bastava, nesse caso, lá embaixo, na primeira instância, que o Ministério Público, titular da ação penal, tivesse um calendário em dia, visto que se aproximava a data limite, né, os 90 dias, e provocado a justiça, o juiz de primeiro grau, o juiz de primeira instância, a esse respeito. E com isso, porque estavam dadas as condições para que a preventiva fosse mantida, a preventiva continuaria e o André do Rep estaria preso, independentemente da necessidade de trânsito em julgado. Isso é mentira, isso é balela, isso é engodo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não se pode usar esse momento para tratar de outra coisa seríssima e que tem a ver com a Constituição Federal, cláusula pétrea, outra discussão. Então, seria importante o Supremo uniformizar o seu comportamento diante desse parágrafo único do 316 do CPP. O ministro Marco Aurélio errou no seu entendimento a esse respeito. Agora é a hora de corrigir. Ele, diante da demanda por habeas corpus, ele não era obrigado a conceder. Não era compulsório que ele concedesse o habeas corpus ou que ele negasse. Ele poderia muito bem ter segurado, avaliado o processo, consultado os autos e dito, olha, antes de qualquer coisa, considerando que, a meu ver, não lhe caberia habeas corpus nesse caso, provocar ele mesmo o juiz de primeira instância, já que o Ministério Público não fez, ele mesmo provocar, olha aqui, chegou aqui para mim esse habeas corpus, o prazo realmente está vencido, os 90 dias já passaram, vocês precisam rever essa situação para libertar ou para manter o sujeito preso. E isso teria resolvido o problema, né? Imagine uma demanda vinda do Supremo Tribunal Federal, nós não teríamos esse problema. A outra questão que precisa ser tratada, e o ministro Alexandre de Moraes, que vota agora, estava botando isso em questão, é se o Supremo Tribunal Federal, tratando do seu regimento interno, quer estabelecer que o presidente da Corte tem poderes para suspender liminar de um par. Né? Porque esse expediente, falei mais cedo, tem acontecido com grande frequência. O Luiz Fux, presidente do Supremo, o Toffoli, presidente do Supremo antes de Luiz Fux, usou esse expediente algumas vezes, desde a condição de presidente do Supremo, dar uma canetada e suspender liminar de um par. Eles são iguais. O poder do presidente do Supremo é aquele de dirigir, de comandar a pauta, né? de montar a pauta, mas ele não tem esse poder de suspender liminar de um par. Se, controlando a pauta, o Supremo ainda autorizar, e esse debate precisa ser feito, que o presidente do tribunal se transforme num superministro e possa cancelar numa canetada despacho de outro colega, tudo bem, mas joga isso limpo. Me parece ser um precedente perigoso. Seria bom que se criasse agora um expediente que é muito simples. Por exemplo, decisão liminar, mesmo uma errada, como essa do ministro Marco Aurélio, automaticamente é remetida ao plenário virtual. Para evitar burocracia, ao plenário virtual, para que o colegiado automaticamente e rapidamente, sem burocracia, celeremente, decida sobre aquela liminar, excluindo o risco desse choque monocrático, o colegiado corrigindo eventuais erros. Luiz Fux não deveria ter procedido como procedeu, jogou para a galera, até porque, ao suspender a liminar de Marco Aurélio, ele sabia que não teria qualquer efeito. O sujeito já tinha fugido, jogou para a galera, exerceu poder, eu acho até que viu que estava errado e resolveu colocar em plenário, como está fazendo agora, menos mal. Espero que o plenário do Supremo, certamente não acabará hoje, consiga botar essa bola no chão e estabelecer o entendimento, comportamento do tribunal sobre o parágrafo único do artigo 316 do CPP, que é uma boa lei, uma boa inclusão, não tem nada a ver com prisão após condenação em segunda instância, por favor, e também tratar essa questão do regimento interno, se pode, eu acho perigosíssimo, um presidente do tribunal suspender como quiser decisões dos colegas. São as duas questões que precisam ser enfrentadas hoje, nesse julgamento que começa hoje, e eu espero que sejam, pessoal. Muito bem, Carlos Andreasa, esse último destaque é importantíssimo. Falei para burro, hein? Não, mas tá certo, Andreasa, é muita coisa para explicar, realmente o caso é complexo, esse ponto é importante, nada a ver com a história de prisão em segunda instância, tem muita gente tentando levantar esse balão e isso não existe especificamente nesse assunto, é isso aí. A gente pode discutir sim, claro. voltar à discussão, né? Prisão após condenação em segunda instância, mas não é um momento. Diz a Constituição, trânsito em julgado, mas o sujeito não está em liberdade porque não vige entre nós a prisão após condenação em segunda instância. Para isso existe a prisão preventiva e se tivesse sido cumprida a lei, ele estaria preso independentemente do regime prisional que nós tivéssemos. Obrigado, Andreasa. Até amanhã.
Tchau, até amanhã. Tchau, pessoal. Valeu.